Às vezes, o mover profundo de Deus não começa com palmas, mas sim com silêncio. Às vezes, não é com um fogo que brilha, mas é com um arrependimento que te leva a se ajoelhar e se arrepender diante de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu lá na Bíblia, na história de Neemias e de Esdras, quando eles pregavam para um povo que estava se arrependendo. Mas foi também a mesma forma que aconteceu com o Charles Finney, um homem que liderou um avivamento nos Estados Unidos no século XIX. Quais são as peculiaridades e o que existe de comum entre essas histórias? É isso que a gente vai falar no dia de hoje. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, nosso último vídeo, inclusive, da série, onde a gente está falando sinais de que Deus está se movendo. Será que realmente Deus está se movendo? Estamos usando vários exemplos bíblicos, comparando com exemplos de avivamentos reais que a igreja já viveu em diferentes lugares, em diferentes movimentos, começando de diferentes formas, para entendermos que, primeiro, sim, Deus ainda se move, como ele se movia na época de Davi, na época de Cristo, do seu ministério, na época de todos os heróis da fé, mas também na época de todos os avivalistas e ainda nos dias de hoje, na minha e na tua vida. E a questão é, o que nós precisamos então fazer para viver e usufruir desse avivamento que Deus pode transformar em nós? Sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, não esquece, já clica aqui no sininho. Se tu ainda não se tu perdeu de repente os últimos vídeos, depois você volta, reassiste todos. Mas vamos entender quais são os paralelos dessas duas histórias, usando primeiro a história bíblica para a gente relembrar essa história de Esdras e Neemias. Eu quero ler um verso bem rápido para a gente entender, a gente contextualizar. Se você puder, abra sua Bíblia em Esdras capítulo 9, versículo 3. Ó. A palavra de Deus diz o seguinte: E quando ouvi estas coisas, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim, cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora, e sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. E diante do sacrifício da tarde eu me levantei da minha tristeza, e tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, caí sobre os meus joelhos, e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus, e disse: Ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti. Meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão cresceu até os céus. Até aqui tá bom. Depois essa oração continua de Esdras, mas esse texto que a gente acabou de ler retrata um momento muito específico da história que Esdras e Neemias viveram praticamente ao mesmo tempo, onde eles estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém, começando pelo muro, depois reconstruindo o templo, mas esses dois homens, Esdras e Neemias, lideraram esse movimento nessa época. E essa oração que Esdras faz aqui no capítulo 9 é uma oração onde ele reconhece suas transgressões, mas ele absorve as iniquidades do povo também. Então é como se ele estivesse fazendo uma oração ali por todos, por toda a nação de Israel, que entendia e que estava se arrependendo diante de todos os males que eles já tinham cometido, diante de todos os erros e pecados que eles já tinham cometido. E é por isso que o nome do nosso vídeo de hoje tem a ver com o pecado que treme. Porque muitas vezes a forma de um avivamento começar na nossa vida, não apenas assim um avivamento grande no bairro, na cidade, mas como a gente vem falando nessa série, um avivamento primeiro dentro de você, um avivamento pessoal, que aos poucos pode virar familiar e ali sim se alastrando como um fogo de Deus. Essa forma normalmente é através do convencimento do pecado e da morte. O Espírito Santo de Deus age dentro de nós, de dentro para fora, nos transformando e nos convidando a reconhecer o que há de errado em nós. Não é um convite num sentido de julgamento, não é uma forma de apontar e falar você está errando, mas é uma forma de, dentro de você te gerar reflexões para que você entenda, não apenas no contexto e no sentido racional, mas principalmente no sentido espiritual. Eu estou errando. Eu estou pecando. Mas, Vitor, todo mundo erra, todo mundo peca. Sim, todo mundo peca, mas nem todo mundo precisa viver no mesmo pecado. Uma coisa é você reconhecer que tem um pecado e você decidir mudar. Por mais que seja difícil, por mais que seja uma mudança progressiva, quando você pede ajuda para Deus e o Espírito Santo de Deus está de fato habitando em você, ele vai te ajudar a se libertar de qualquer tipo de pecado. E esse momento que Esdras está aqui pregando para o povo e orando ao mesmo tempo para Deus, ele está
entregando e reconhecendo que ele tinha muitos pecados e que o povo tinha pecado contra ele. E ele rasga o manto dele, se ajoelha, se arrepende profundamente. Então, a maior base que Esdras nos ensina, que lidera um avivamento, é um arrependimento pessoal. É um momento que nós reconhecemos, a partir do Espírito Santo, que nós estamos errando, que nós estamos errados e que nós nos arrependemos. Porque esses dias eu estava orando e Deus falou comigo uma coisa: eu não busco homens com corações perfeitos, mas eu busco homens que, como Davi, reconhecem seus erros e se arrependem toda vez que erram. Então não tem a ver com você ter um coração perfeito sempre. Até Davi, que foi reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, ele errou. Ele pecou, mas ele se arrependeu. Ele entendeu o caminho de volta e decidiu se arrepender. E é atrás desses corações que Deus está buscando. Se você está de fato querendo entregar o teu coração a Jesus e a Cristo e a Deus, a questão não é você ter um coração perfeito. A questão é sim você ser transformado, mas também você saber se arrepender. É você se entregar para Deus, é você deixar as portas abertas e o coração disponível para que Deus te transforme de dentro para fora e que o teu arrependimento não seja apenas o que a gente chama de remorso, porque remorso é quando você se arrepende de uma coisa, mas está fazendo no dia seguinte. Isso não é arrependimento de verdade, é só remorso. Agora, quando você realmente se arrepende, você entende o erro do que você cometeu ou está cometendo, aquele erro dificilmente volta a acontecer. Você já reparou, por exemplo, pais, filhos que cresceram em lares em que o pai era alcoólatra. Às vezes ele até cresce com essa tendência, mas na maioria das vezes ele cresce com uma raiva do álcool de uma maneira que ele nunca bota uma gota de álcool na sua boca. Então, é desse tipo de transformação que a gente está falando. É o momento que você entende que o que você fazia ontem era mas tão distante do que você quer ser, que sim, a Bíblia diz que nós podemos ser santos muito mais do que Jesus foi. Olha que afirmação poderosa. Então, quando nós entendemos e buscamos isso, Deus nos transforma de dentro para fora, não de uma maneira que nós sejamos perfeitos, mas de uma maneira que nós tenhamos um coração quebrantado, contrito, disponível para Ele agir e nos provar que quando nós erramos, é Ele que nos lidera. E a gente entende e se arrepende. Mas qual é o paralelo então dessa história de Esdras e de Neemias, quando eles estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém, com a história de Charles Finney, que a gente está falando? Esse homem foi um advogado que se converteu no século XIX, lá nos Estados Unidos, e uma peculiaridade que tem muito a ver com essa história que a gente acabou de ler de Esdras e Neemias, é que nessa época, esse homem, quando ele pregava, muitos falavam que ele pregava de uma maneira muito convicta. Ele era muito convicto do que ele falava, ele era muito ferro e fogo, sabe? Ele falava, mas ele falava de uma maneira muito incisiva. E a forma que ele pregava, muitas pessoas, às vezes, se derretiam ali com o Espírito Santo e se entregavam e caíam e se ajoelhavam, mas muitos falavam que não tinha nada a ver com emocionalismo. Ou seja, não tem a ver com você se emocionar, chorar, não tem a ver com sentimentos ou emoções, mas tem a ver com um quebrantamento que começa com um arrependimento. Porque quando ele pregava, muitos se arrependiam, e existem relatos de que vários locais onde ele pregou, as pessoas se quebrantavam tanto a ponto de confessarem publicamente seus pecados na frente ali da congregação, a ponto de se ajoelharem, orarem e reconhecerem: Deus, como eu fui pecador, como eu errei, como eu me arrependo de ter feito isso, mas hoje eu quero algo novo. Hoje eu quero uma vida nova, hoje eu quero uma transformação. E por isso, pessoas confessavam publicamente, creem em Jesus, pessoas se entregavam para Cristo, bares fecharam, locais que antes não tinham a palavra de Deus passaram a ter, e uma cidade e um país ali passou a se transformar a partir daquele avivamento. E esse avivamento que Charles Finney liderou, que Esdras e Neemias liderou na Bíblia, nas suas épocas, cada um nos seus momentos históricos, eu e você podemos fazer o mesmo, mas não preocupados em ser alguém grande, reconhecido, como esses homens foram, ao olhar de um ministério realmente engrandecido por Deus, mas principalmente dentro e fora da nossa casa. Aonde você está, dentro no seu interior, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus parentes, na sua parentela. Se você não está vivendo um avivamento pessoal, Deus tem um convite para você hoje. Começa se quebrantando, começa se arrependendo, se ajoelha diante de Deus e faz aquela oração que é a mais poderosa de todos.
Deus, me mostra o que está errado dentro do meu coração, sonda meu coração e revela-me se há em mim algum caminho impuro ou perverso que te desagrada e faz esse caminho morrer. Senhor, me transforma de dentro para fora. Faz essa oração perigosa e veja o que Deus vai promover na tua vida e no teu interior. Amém? Feche seus olhos se você puder. Vamos finalizar a nossa série, nosso vídeo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. Porque a tua palavra, Pai, ela não nos causa apenas sentimentos e emoções e, Pai, nós cremos que não tem nada a ver com o emocionalismo, que o avivamento pessoal que Esdras e Neemias lideraram e viveram, Pai, no contexto bíblico antes de Jesus vir, mas também, Pai, que Charles Finney liderou lá nos Estados Unidos. Nós podemos viver o mesmo hoje, dentro da nossa casa. Pai, nós não queremos ser reconhecidos por homens, mas nós queremos, Pai, viver a mesma plenitude, o mesmo fogo que esses homens viveram. Pai, mata em nós tudo aquilo que te desagrada e nos promove, Senhor, aquilo que está de acordo e alinhado ao teu coração. Senhor, nos mostra os teus planos perfeitos para nós e nos transforma, Pai, de dentro para fora. Nos permite viver essa transformação, Pai, para não apenas mudar a nossa vida, mas principalmente para que nós possamos ser um rio que flui na tua liderança e transborda na vida de todos ao nosso redor. Nós declaramos, Senhor, que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, ali as trevas precisam se dissipar, porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Nós declaramos que nós somos sal nesse mundo e aonde nós estivermos, a tua palavra, Senhor, se manifestará e o teu Espírito se manifestará. Primeiro no avivamento pessoal, depois no avivamento dentro das nossas casas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Espero que essa série tenha feito muito sentido para você, que você tenha vivido um avivamento pessoal. Se você ainda não viveu, continue orando por ele, continue clamando por ele. Semana que vem nós começamos uma nova série.